Boa noite. Boa noite, meu amor. Primeiramente, eu queria que você dissesse seu nome, onde você nasceu e qual a sua profissão. Então, meu nome é Janaína Venâncio. Nasci em Niterói, no alto do Morro do Estado. É porque não deu tempo de eu chegar no hospital, então eu já nasci na favela mesmo. E você não perguntou a minha idade não, mas eu tenho que te falar que eu tenho 47 anos com essa carinha de bebê. Entendeu? E qual a sua profissão? O que você faz? Hoje a minha profissão é pedagoga. Mas eu não estou trabalhando como trabalho em uma escola, mas eu trabalho como agente de apoio à educação especial. Não deixa de ser um professor, mas nosso prefeito lá, da Prefeitura do Rio, mudou ali a nomenclatura para não pagar gente suficiente. Só que o desempenho, o papel que você desempenha, é papel de professor. E qual o primeiro livro que você se lembra de ter lido? Então, eu na realidade, acho que eu comecei lendo alguns livros da minha amiga Angélica, fala que é pornografia, que era Sabrina, os livros que tinha antigamente aí, que eu não sei se ainda existe. Mas o livro que mais me marcou, a história ficou na minha mente, foi O Caso da Borboleta Tíria, da série Vagalume, que foi o livro que me despertou para a leitura. Esse livro até indiquei para o meu filhote para ele ler. Da mesma forma, eu creio que me marcou meu filho também, que passou a ser um ledor ativo. E por que não esqueceu? Porque a história era empolgante. Era um caso de umas crianças, uns adolescentes, né, que investigavam uma série de assassinatos que tinham uma ligação ali, onde era mandado alguns escaravelhos para as pessoas, logo depois elas eram assassinadas, e aquela coisa de querer saber o final da história, de ver o desenrolar da história, me empolgou bastante. Acabou me fazendo me apaixonar por histórias assim investigativas. Tanto é que depois eu comecei a ler alguns livros de Sidney Sheldon. Tentei ler Agatha Christie, mas acho muito chato, porque é muito detalhista para o meu gosto. Mas foi um livro que me despertou bastante. E aí nesse período, eu lembro que a escola eu estava ali no Joaquim Távora, ela fazia uma disputa na biblioteca de o aluno que lesse mais, ele no final no final daquele períodozinho assim, ele ia ser premiado. E eu e minha amiga, a gente disputava isso, né? Para ver quem ia ler mais, assim. Não era só ler, a gente tinha que ler, a gente tinha que escrever sobre essa história, contar sobre essa história, e era muito empolgante. E ali esse livro acabou me despertando bastante. A escola tinha bastante livro dessa série, é uma série infanto-juvenil, e naquele período foi que eu comecei a desencadear mesmo a minha vida de leitora. Quando criança, onde você gostava de ler? Então, eu gostava de ler muito no meu quarto e na biblioteca da escola. Aliás, eu não tinha um lugar assim, nossa, só leio aqui. Eu lia no ônibus. Eu parava em algum lugar, já abria minha bolsa, puxava o meu livro, onde eu estivesse eu estava lendo. Mas em casa, eu lia mais no meu quarto. A gente tinha um quarto lá dividido para quase 10. Brincando, nós éramos 4. Então era um quarto dividido para nós 4. Mas quem passava mais tempo no quarto era eu, que eu passava muito tempo lendo. Havia algum tipo de implicância por fato de você morar em cima do alto da favela? A gente sabe que nesses locais o que importa não é tanto a educação, mas sim o que você pode trazer para casa, por ter situações dificultosas em relação à renda, entre outras coisas. Havia algum tipo de preconceito em relação à sua leitura? Então, eu lembro que lá no morro, o pessoal dizia que eu era muito inteligente. Eu estava o tempo todo lendo, essa leitura me ajudava muito com relação à minha fala, com relação à minha escrita, com relação à escola.
mas havia sim uma certa implicância. Às vezes a minha irmã, às vezes a minha mãe, que reclamavam que eu ficava muito tempo só com a cara nos livros, fica só lendo, aquela coisa toda, aquela perturbação. E os amigos, né, que já acham que você é metido porque você não quer fazer a mesma coisa que eles, você não quer sair, você quer estar ali. Mas aquela leitura era o meu momento de fuga, né? Meu tomzinho de pele sempre incomodou bastante. As pessoas... Eu passei a minha vida inteira ouvindo as pessoas me chamarem, era macaca, era gorda, era isso, era aquilo. Eu até brinco com o pessoal que eu falo que eu tinha crise de identidade, eu não sabia se eu subia em árvore ou se eu nadava, que uma hora era macaca, outra hora era baleia. E aí eu precisava fazer o quê? A minha forma de fuga era a leitura. E ali eu viajava para tudo quanto era canto, me rendeu bastante, aprendi bastante. Hoje eu creio que eu não leio o quanto eu lia naquele período, mas mais por falta de tempo. A gente, enquanto novo, a gente não trabalha, né? Você tem muito mais tempo para estar lendo, estar buscando. Leio, sim, mas não com a mesma avidez, com o mesmo tempo gasto. Aliás, gasto não, porque eu creio que você ler não é gastar, é ganhar, né? Sim. Seu primeiro contato com a leitura foi com alguém lendo para você? Ou você conseguiu de uma forma espontânea? Ou tinha alguém que representava o leitor na sua vida? Meu pai, ele lia muito. Mas eu lembro que ele lia aqueles livrinhos de faroeste. Mas ele tinha malas e malas de livros. Livros. Ele não tinha só faroeste. Faroeste era o que ele gostava mais. Antigamente tinha um livro que ele chamava livro de bolso, que eu não sei se ainda existe. Sim. E papai lia demais aquilo. E ele estava sempre me incentivando, ele gastava tempo conversando comigo. Falava muito sobre você estar analisando o que você lê. Aí falava muito de música. Se você gostar da música, mas você tem que ler, você tem que ver a letra, você tem que entender o que ela está passando para você. Começava a contar as histórias dos livros que ele estava lendo. Não tinha nada a ver comigo, faroeste, violência, eu não gostava. Mas eu gostava de ver a sede que ele tinha de estar ali o tempo todo lendo. E ele sempre incentivava, ele falava que quanto mais você lê, melhor é o seu vocabulário, melhor para você a sua escrita, não sei o quê. E meu pai era inteligente pra caramba, assim, era meu herói, né? Eu via assim, eu gostava muito de ver meu pai lendo. Então, uma das referências para mim, que eu me lembro, que bem marcante na minha vida, era meu pai lendo, porque a minha mãe era semi-analfabeta. Apesar de incentivar a gente a estudar, ela não teve a mesma oportunidade que meu pai. Você disse no começo que você incentivava seu filho, incentiva a leitura. Você trouxe um pouco desse incentivo do seu pai para incentivar o seu filho também a leitura? Então, eu sempre tinha essa ideia. Se um dia eu for mãe, eu vou incentivar meu filho assim como eu fui incentivada. Então eu fazia o seguinte, eu comprava livrinhos e a gente começou com livros que só tinham figuras. Ele contava a história, sempre foi o maior contador de história do planeta. E aí inventava aquelas histórias, a gente lia junto. No final eu lia para ele. Passado um tempo ele passou a ler para mim. E aí hoje ele é uma das pessoas que mais lê na minha casa. E além de ler ainda fica perturbando, porque hoje eu não leio como eu lia antigamente. Então ele fica trazendo livros para que eu leia, para que eu esteja sempre me atualizando. É bom, hoje a gente troca, um ajuda o outro, né? Onde você obtinha os livros que você lia quando você começou a ler, na sua infância e adolescência? Como eu falei, nós tivemos uma infância muito pobre. Então a maioria dos livros que nós líamos eram emprestados. Quando eu não conseguia emprestado na biblioteca, eu conseguia emprestado com um amigo. Ou a maioria das pessoas que sabiam que eu gostava de ler estavam sempre trazendo livros para mim. Quando me presenteavam com livros. E sabia que eu não brincava muito com brinquedos, com boneca. Meu presente era mais livros. E é assim que eu conseguia ler. Por que na sua infância você gostava de ler? Eu acho que eu já até falei, era uma forma de fugir da minha realidade. Era uma fuga. Né? Aquela vida meio dura.
acho que a pobreza não me machucava tanto quanto o preconceito naquele momento. Tanto é que eu me formei, eu fiz formação de professores, terminei com 18 anos e não fui trabalhar na área de educação. Porque eu lembro que o primeiro emprego que eu fui procurar era numa escola. Aí a minha amiga falou assim, Janina, vai lá, porque tem vaga. Eles vão botar o anúncio para segunda-feira. Então vai hoje, sexta-feira, porque eles nem botam anúncio de contrato. E eu lembro que eu cheguei lá, quando eu toquei na escola e eu falei que eu era professora e estava procurando a vaga, a pessoa já falou para mim que a vaga estava preenchida, não deixou nem eu entrar. Depois a minha amiga disse que era mentira, que a vaga não estava preenchida. Ou seja, eles olharam para mim e já não me deram essa oportunidade. Isso é uma das coisas que aconteceu já na fase da adolescência. Mas enquanto criança, era o tempo todo, só macaca, só isso, só aquilo, só não sei o quê. E aí eu me fechei na leitura. Eu não tinha muitos amigos. O meu amigo era o livro. Era onde eu ria, onde eu brincava, onde eu viajava, onde eu passeava. Lembro das minhas imaginações assim, bem encantadoras, porque alguns autores eles vão descrevendo, né, os lugares, as coisas vão acontecendo de uma forma tal que você eu me via ali dentro da história. Em alguns momentos eu era algum personagem daquele ali, alguns personagens faziam parte de mim. E aí a leitura para mim era uma fuga. Em relação à sua formação de professores, a leitura tem alguma coisa a ver com essa formação? Na realidade, eu fui para a formação de professores porque minha mãe achava que eu tinha que ter uma profissão. Naquele período tinha esse lance assim de você... Ah, não, você precisa ter uma profissão para você conseguir trabalho logo. E aí eu fui fazer formação de professores para sair ali com diploma. Aliás, o diploma que durante anos eu não usei. Eu entrei na faculdade já com 40 anos. Depois de 20 e poucos anos de formada, depois de 22 anos, eu entrei na faculdade. E eu acho que a leitura mais me ajudou na faculdade do que naquele período. Né? Esse período todo lendo, quando eu fui fazer a universidade, na realidade eu tinha um certo receio de entrar na universidade. Mas eu lembro que eu vim conversando com uma amiga e ela falou comigo, Janina, você é muito inteligente, por que você não entra na universidade? E eu me achava incapaz. E aí ela virou pra mim e falou assim, você já tem um não, vai buscar o teu sim. Rompe essa barreira entre você e a universidade. E aí eu falei, gente, ela tá certa. Eu fiz vestibular várias vezes, passei todas as vezes na primeira fase e eu não conseguia fazer a segunda fase. Por quê? Eu perdia a hora, eu ficava com sono, eu esquecia que tinha que fazer a segunda fase. Na faculdade eu descobri que eu me auto-boicotava, né? Mas aí eu acabei, quando ela falou isso, eu falei, gente, eu já tenho o meu não, vou buscar o meu sim. Comecei a estudar leitura, né? Eu comecei a estudar muita história. Eu ia lendo daqui para Saquarema, porque eu trabalhava em Saquarema naquele período. Acabei passando para a UERJ, em 24º lugar. E consegui concluir a universidade. Acabei passando em vários concursos públicos. Hoje eu estou na Prefeitura do Rio, mas eu ainda pretendo ascender para um cargo melhor. Estou aguardando ser chamada em alguns outros que eu passei. E eu creio que a leitura faça parte disso aí. Como eram as suas leituras na adolescência e na juventude? Era só aqueles livros da série Vagalume, Sidney Sheldon, ou houve outro tipo de leituras que você tentou chegar, encontrar, outras coisas? Né, durante a minha adolescência, a transição adolescência, juventude, eu comecei com esse negócio aí de Sabrina, depois série Vagalume, Sidney Sheldon. Depois eu fui lendo vários outros livros. Eu lembro que um livro que me marcou, que eu também trouxe para o meu filho, foi aquele Negras Raízes. Eu comecei a buscar muito livros que falassem sobre, com relação ao preconceito, com relação
a vinda do negro, a vida do negro. Eu queria saber um pouquinho mais da minha história, então eu comecei a ler muito sobre isso. Eu era moradora de favela, também comecei a ler um pouco sobre as pessoas voltadas para a marginalidade, essas coisinhas assim, me chamaram bastante atenção. Li bastante sobre isso, mas eu gostava de ler também muito romance. Essas leituras sobre a classe negra e a sua história têm relação com o preconceito que você sofria quando criança? Com certeza. Eu queria entender o porquê de toda aquela perseguição, de toda aquela raiva mesmo, aquelas coisas que maltratavam, machucavam bastante. Eu lembro que eu tinha até uma professora que o tempo todo ficava fazendo questão de me lembrar que eu era negra, burra. Falava pra mim, sua burra, você é negra, burra, mole morro, nunca vai chegar a lugar nenhum. Isso foi a minha primeira professora, isso me deu uma travada legal. Acho que por isso que eu acabei ficando muito fechada, eu tive que fazer um acompanhamento psicológico. Eu acabei, hoje, graças a Deus, eu tô tranquila quanto a isso, eu não conseguia contar essa história sem chorar. E eu acabei escrevendo sobre isso, a minha monografia fala sobre toda a minha história, toda a minha trajetória até aqui. E eu comecei a pesquisar bastante sobre a história do negro aqui no nosso país, sobre a minha história. E aí eu comecei a compreender muitos ataques que eu sofri, tanto dos adultos quanto das crianças. Passei também a perdoar algumas atitudes, porque a gente sabe que são coisas que vão perpetuando e que a criança ela está só repetindo o que ela já ouviu há um tempo atrás, ou o que ela vem de casa, muitas vezes. Isso me ajudou bastante. Essa leitura me ajudou nessa monografia. Eu lembro quando eu comecei a escrever minha monografia, eu estava com muito medo. Porque, apesar de ler bastante, eu tenho muita insegurança com relação à escrita. Né? Por conta de algumas coisas que eu vim sofrendo dentro de sala de aula, eu tinha muito medo de perguntar algumas coisas aos professores. Não que todos fossem iguais, mas por conta das experiências, você acaba se fechando um pouco. E aí eu comecei a ter medo de perguntar algumas coisas e fui aprendendo algumas coisas assim por mim mesmo. Não entendia na sala de aula, ia para casa ler. Ia para casa tentar entender, ia para casa estudar. E muitas vezes eu fiquei com aquela insegurança, será que está certo, não está? E quando eu comecei a escrever minha monografia, eu lembro que a minha professora cobrando. E aí, a primeira vez que eu comecei a escrever, eu fui até umas 4 horas da manhã escrevendo, mandei para ela, o coração acelerado. E de repente ela me manda uma mensagem dizendo que estava emocionada, que há muito tempo não tinha visto uma escrita tão perfeita e uma monografia tão bem escrita como aquela. Eu lembro que eu fiz um escândalo, gritei muito, mas Deus sabe, tava assim, meu coração tava tão acostumada a ouvir crítica que eu já estava esperando a crítica, e de repente vem alguém e diz, não, você pode, você é capaz, você fez muito bem, tá muito bom isso aí. E eu sei que, de alguma forma, essa leitura ajudou nessa escrita. Hoje, que tipo de leitura você tem mais costume de ler? Hoje eu estou muito mais com uma leitura acadêmica, né? Porque eu concluí a universidade, né? O curso de pedagogia em 2016, e esse ano eu entrei no curso, numa pós em psicopedagogia, e eu estou voltada muito mais para essa área de educação especial, essas coisas assim. Então minha leitura está mais voltada para a área acadêmica. Estou lendo algumas outras coisas, mas muito pouco, muito mais leitura acadêmica. Quanto você lê por mês? E onde você adquire esses livros? Bom, eu leio muito a Bíblia, isso eu leio todos os dias. Geralmente, eu não estou lendo muito livro, a gente lê muito artigos. Tenho lido bastante artigos. E os livros que eu estou lendo são os livros da pós mesmo. Porque
eu preciso concluir. E onde e que horas geralmente lê? Tenho lido no ônibus, quando dá uma folguinha no trabalho eu leio também. Antes de dormir, uma leiturazinha também, sempre que posso. Agora que tem uma oportunidade, a gente vai lendo. Nessas últimas leituras dos últimos 12 meses, teve alguma que te marcou mais? Nos últimos 12 meses, só a Bíblia mesmo. E algumas descobertas que a gente vai fazendo, né? Com relação à educação especial, eu tenho lido algumas coisas que têm me marcado bastante. É isso. Por que você lê frequentemente? Eu leio porque eu creio que a leitura ela te ajuda tanto no seu vocabulário, na sua comunicação, te ajuda até nas suas conversas, porque quando você lê, você tem assunto. E que eu necessito também. Você se vê como leitor? Sim, claro. E como você faz para passar para as outras pessoas essa sua identidade como leitor? Principalmente você como pedagoga, que tem a função de ensinar e ajudar na educação. E no seu caso, na educação especial. Claro que existem técnicas, nós entendemos, mas o que mais você faz para tentar mostrar isso? Então, esse ano eu estou como agente de educação especial. Mas até março eu estava trabalhando como alfabetizadora. Ano passado eu alfabetizei minha turma e a minha ideia foi essa. Incentivar aquelas crianças a estarem lendo, a gostarem de ler. E aí eu fiz um curso de contadora de história, contação de história. Eu lia todos os dias para as crianças. E foi interessante que quando chegou lá para setembro, outubro, eu já não lia mais para eles liam as histórias para mim. Eles acabaram criando um livro, acho que eu tentei ler. Eles criaram uma história e eu creio que foi a minha forma de incentivá-los, porque durante esse ano, quando eu encontrava com eles, já estão no segundo ano agora, eles estavam sempre buscando um livro. De alguma forma você incentiva. Faço isso também com minha filha.